episódio do nosso podcast Radar Logístico. Aqui você conecta pessoas e negócios e acompanha tendências do mercado. Nossos convidados são os empresários Rodrigo Valcazara e Roberta Silva, fundadores da Rova Logística. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Dani. Obrigada, Jurandir. Roberta, quem é a Rova Logística? A logística nasceu com um propósito muito claro, de simplificar a logística e o comércio exterior com os nossos clientes, trazendo a estratégia e a proximidade das operações, Dani. A gente não nasceu para ser uma empresa só operacional, a gente nasceu para ser uma empresa estratégica para os nossos clientes, estar junto deles ali na operação. O entreposto, ele gosta, ele se aproxima de vocês ou não? Vocês se aproxima muito. Tem uma boa relação. Sim. Mantém uma boa relação. Como a Dani comentou, né? Assim, a gente vê também, tenta ali ter uma visão de como todo o processo, e tem muitos clientes que vêm buscar o entreposto. É onde que eu faço a recomendação para vir para São Paulo, não para Santos. Porque acontece o seguinte, é muito o perfil do importador também. Tem aquele importador que ele tem determinados benefícios, que às vezes o entreposto não é tão interessante. Ele quer fazer o desembaraço de imediato, mas utilizando o benefício de determinado estado. Então é uma característica. Tem aquele que prefere entrepostar e ir retirando a carga e pagando o imposto conforme ele vai fazendo o picking e entrega final ao cliente. Então é muito de perfil de cliente. Então é por isso que a gente fala que tem que sentar com o cliente, entender qual que é a dor que ele tem hoje e fazer o melhor desenho. Falar, olha, para você especificamente, é melhor utilizar um EAD fora de Santos. Para você, talvez seja interessante fazer o desembaraço rápido em Santos, já leva diretamente para a tua planta, desova e volta com a carga. Então, vai muito de entender cada desenho. E quando você, por exemplo, é uma dúvida que nós temos esse ano. Quando você tem um cliente, você tem que desenhar um projeto para ele. Sim. E você fala assim, eu acho que ele vem com uma concepção que o rodoviário para ele é o melhor dos caminhos, é o melhor dos mundos. Mas aí você passa uma solução, faz cabotagem, dá alguma ferroviário, dá alguma outra solução. É fácil colocar isso na cabeça deles ou não? Aí eu diria que hoje apresentar os cenários é interessante. O que é um pouquinho mais complexo nisso é porque as linhas de cabotagem no Brasil ainda elas não são com uma efetividade, uma facilidade muito plena. Então, a gente sofre um pouquinho com a questão cabotagem. No Brasil, tem poucos players que fazem isso. E você tem uma logística um pouquinho complexa para que isso funcione. A questão do ferroviário, você sabe que está na mão de poucos também. E existe uma limitação da malha ferroviária e uma limitação dos trechos que você vai... Onde você pode realmente deixar a tua carga, que seja viável fazer uma transposição do rodo para o ferro, para depois descer para porto. Dependendo de qual armador será usado na exportação, tem o rodo, o ferro apropriado, tem hora que não tem. As condições de gate aberto ou gate fechado, você coloca no ferroviário, mas o gate está fechado. Você tem um custo de antecipação de janela, que não estava previsto no seu número. Então, assim, existe uma complexidade que a gente consegue apresentar. Para quem já está estruturado, já vem trabalhando na modalidade ferroviária, e principalmente quem está, por exemplo, região de Mato Grosso, alguma coisa, onde o rodoviário inviabiliza a exportação, aí o ferro ele é uma solução bem interessante. Você pega, nós temos clientes na região de Rondonópolis, Cáceres, região do Mato Grosso, que só fecha a conta porque realmente ele conseguiu criar pátios e armazéns ao lado de pátios ferroviários em Rondonópolis para poder fazer uma primeira entrega naquele local, conforme libera o booking, pega o container ali mesmo, muro com muro, estufa, faz o processo, coloca em cima de uma malha ferroviária e desce direto para Santos. Aí a conta fecha. Fez uma conexão estratégica, né? Toda a logística dele ali, próximo da fazenda, ali, onde tem essa questão da puxada das madeiras, e aí depois ele desce para Santos como o ferro, né? Que eles chamam de ferro, que é a via férrea. Essas complexidades das operações que vocês citaram, como que funcionam as parcerias e as ligações para atender essa demanda? Porque eu fico imaginando o destino, o perfil do cliente e desenhar tudo isso. É uma dificuldade que nós da Lacerda Connect encontramos. Às vezes o projeto aparece, o perfil do cliente também, mas a dificuldade de localizar parceiros
nos locais para conseguir entregar um bom projeto é desafiador. O cenário de vocês é assim também? É desafiador também, Dani, assim, não vou dizer que não, mas o fato de você estar naquela área quente também, que é o Porto de Santos, também a gente pega outros portos que a gente também tem operações, e isso também nos favorece nas qualificações dos nossos parceiros na cadeia logística. Então, isso proporciona a gente uma conexão muito qualificada, a gente preza muito pela qualificação dos nossos parceiros. Então, a gente preza ali na questão do que a gente vai colocar no projeto para poder entregar para o nosso cliente. Então, essa questão da gente estar no Porto de Santos facilita muito essas conexões, assim, esse relacionamento que a gente vai... A gente já criou, né? Eu brinco que somos todo mundo na Roma tem mais de 100 anos, mas a gente... A idade influencia. A idade influencia. Então, juntando todo mundo que está ali, então cada um tem uma expertise ali e tem um relacionamento que foi construído nesse tempo todo que está ali, né, nessa área de comércio exterior, de logística. Né? A gente pega as vendedoras que tem anos também, aí tem eu também com 23 anos de experiência na área, tem o Rodrigo também com muito tempo de experiência. Então, essas conexões, eu trabalhei muito tempo em Manaus, então já somos Manaus, então a gente vai somando, se conectando e desenvolvendo os parceiros. Eu diria que assim, são pontes que você vai criando ao longo do tempo e entender que existem as relações de logística, que são muito importantes, mas também as relações de indústria, que ao longo do tempo, eu trabalhei muito tempo em indústria também, quem atua na indústria, em algum momento tem que contratar logística. Então, às vezes, você está com um parceiro que tem uma necessidade parecida com a que eu já vivi no mundo da indústria, nós já tivemos uma solução no passado que aquilo pode ser reapresentado para aquele cliente. E também temos, ao longo do tempo, muitos prestadores de serviços que um dia já prestaram serviço enquanto nós éramos contratantes de dentro da indústria, que hoje têm interesse em captar novos clientes, aumentar seu leque de oferta. Então, isso realmente, brinco aí, mas a idade e o tempo ajuda. A idade é autoridade, né? Assim, você acaba passando autoridade para os clientes. Então, o cliente acaba te escutando melhor, ele te ouve, ele entende que você está fazendo não uma venda simplesmente, você está sendo consultivo ali ao processo dele. Uma venda estratégica. Então, isso eu acho que eu acho que é importante até citar isso que você falou agora, sobre o aspecto consultivo. Nós temos clientes que posso dizer aí que eu fiquei 2, 3 anos sem vender o transporte de 1 tonelada, mas participando regularmente de reuniões e tudo que a cada demanda que surgia, nós estávamos à disposição para falar, olha, isso aqui talvez funcione por Imbituba, isso daqui, se nós desenharmos via Itajaí utilizando desta forma, vai funcionar. Por vezes, a conta não fecha, porque dependendo da carga, o valor agregado é baixo, às vezes a pernada rodoviária não viabiliza, em outro momento o mercado desaquece e aquele projeto fica inviável, o cliente que ia comprar não quer mais. Então, por N vezes, nós tivemos projetos que não prosperaram, mas que nós fomos convidados para juntos desenhar. E aí é interessante que quando um projeto desse vira, é como você falou, aí o pessoal fala, não, realmente foi credibilidade que o pessoal nos passou aqui. Eu conto com a Rova também para poder me apoiar, né? Não somente em executar, eu conto eles em me apoiar ali a uma melhor solução. Pensar fora da caixinha. Eu gostaria que vocês compartilhassem como que é a rotina de vocês com relação a bid, participações comerciais dentro do nosso setor. Eu sei que vocês atuam ao longo desses 5 anos dentro de grandes multinacionais, projetos globais, que vem desenvolvendo, só crescendo a cada dia. Só que a participação de bid, nós sabemos que é um desafio para todos. E fale um pouco sobre a dor, a solução de vocês também, o que vocês podem trazer diferente das empresas tradicionais que estão em Santos. E no caso de vocês são inovação pura, né? Não, eu acho que assim, o bid, eu digo que o bid ele normalmente surge dentro de uma área de suprimentos, do pessoal lá que está realmente com uma missão. Eu acho super nobre a missão do departamento das empresas de que precisa comprar mais barato. E às vezes eu percebo que tem empresas que realmente escutam as demandas das áreas operacionais e comerciais e se alinham para fazer o bid. Quando isso acontece, é perfeito, porque as expectativas, o edital, ele está espelhando aquilo que realmente o
o consumidor interno ali, que é o cara do comercial daquela empresa, o cara da logística daquela empresa, precisa que os suprimentos comprem. Aí fica lindo. Mas, sejamos sinceros, no momento que não é assim que acontece. Que o pessoal utiliza lá uma técnica de menor preço e ponto, e nem sempre o menor preço, eu até tenho um grande cliente que eu falo assim, preço de lista, todo mundo tem baixinho. Eu quero que você faça aquela operação com esse cara que te faz o preço de lista perfeitinho, complemente um período, pegue o volume que você exportou, pegue quanto realmente veio demonstrativo e quanto aquilo custou efetivamente, some, aí você divide isso pela quantidade que você exportou, e é esse número que eu quero que você compare com aquilo que eu tinha te oferecido. Então, nós não temos aquele perfil de querer apresentar o menor preço lista para você. Nós temos o perfil de fazer com que aquilo se cumpra. Então, se eu disser para você que o valor hipotético aqui será 200, seja, estalecas, 200 seja o que for aqui, 200 fandangos por tonelada, eu gostaria de chegar o mais próximo possível no final e falar, ó, foram 200. Do que eu te falar que serão 200 e no final da história eu contar um monte de história bonita por que chegou em 500. E aí a Justificar, coisa né? justificar, Justificar, né? Porque o que acontece muito, né, isso com os parceiros, com os fornecedores, né? É justificar depois por que chegou na conta dos clientes. Aí você vai justificando, só para isso. Aí você perde a credibilidade com os clientes, ali com que você está trabalhando, ou até mesmo participou do vídeo. Isso prejudica muito a imagem da empresa, né? Não digo a roupa, mas qualquer empresa que não cumpra ali, que não chegue próximo daquele número que foi ofertado ali para o cliente. A gente se preocupa muito com isso. Então a gente lê 10 vezes a proposta, se tiver que marcar reunião também com os clientes, passar linha a linha. Se tiver alguma dúvida, a gente tem que colocar esclarecer as dúvidas antes de começar a operação, e não depois. E depois já começa a ser notícia velha e o cliente fica chateado com essa situação. Mas concluindo só a questão da participação do bid. Nós temos realmente o perfil de que se é para que nós possamos ter sucesso naquele bid e prestar o serviço para o cliente, ele tem que ser saudável para as duas partes. Então, quando é bid por bid para fazer aquela estratégia de achatar fornecedor, nós temos a preferência de nos retirar. Então, a gente prefere que a empresa siga lá a sua aposta. Sim. E, por vezes, não foram uma, nem duas, nem três, o tempo é propício. Passa um tempo, o pessoal volta e fala assim, olha, aquilo que nós tentamos não deu certo. Passa credibilidade e também um posicionamento, porque declinar uma proposta, muitas vezes, é passar mais segurança e credibilidade, bem diferente de aventureiros. Nosso setor tem muito amador, muito aventureiro, e infelizmente o cliente compra ainda com ele. A gente tem ainda o trabalho, o desafio de ter que vender, entregar, e ainda trabalhar com amadores e aventureiros que estão no mercado. Então, assim, é importante esclarecer, explicar um pouco da nossa realidade, inclusive para os nossos clientes saberem, né, onde buscar isso. Falando da rotina de vocês, né, e dando andamento nessa conversa, como que funciona os profissionais na área? É mais técnico? É adequado um profissional de dentro da empresa que vocês qualificam, treinam? Porque, assim, é um universo que envolve custo, conhecimento tributário, né? Habilidades comerciais. Então, assim, percebo que é um perfil diferenciado, mas eu fico imaginando como que funciona a equipe. Como que vocês engajam tudo isso, colocam num pacote e colocam no mercado? Boa pergunta, Dani. A gente teve um desafio muito grande quando a gente iniciou na Rova. Por quê? A Rova ela veio para ser uma empresa multipropósito. Porque na época que eu trabalhava dentro do terminal, eu via que as empresas não se conectavam. Então, o importador, o exportador, tinha muita dificuldade em conversar. Porque a transportadora não conversava com o terminal não conversava com a gente conversava com o despachante, então eles não se conectavam. Então, a Rova veio para trazer isso, para organizar e conversar com todos os intervenientes ali no processo do cliente. E aí, quando a gente abriu a Rova, né, amor, foi um desafio, porque a gente, como estava se criando uma empresa multipropósito para estar ali atuando com operação portuária, com carga breakbulk, com as cargas convencionais dos terminais, com frete internacional. Então, assim,
Então, nós fomos pegando, né, cada colaborador ali com a sua experiência de mercado, alguns nem tanto, a gente teve que treinar também em algumas particularidades, como também tem muita área do Rodrigo, a área do Breakbook, então o Rodrigo é expert nisso, então ele vem treinando ali a equipe, enfim, então foi um desafio. Tem a parte técnica e tem a parte que a gente também colabora ali com o aprendizado deles no dia a dia. Eles vão pegando também experiência com cada processo que vai tendo ali dentro da roupa. Nesse nível assim que a gente vai trabalhando com eles. E a estratégia é qual? Nós adoramos uma expressão que é crescimento orgânico. Então, cada vez que nós temos a felicidade de captar um novo cliente que aposta na gestão da Rova, nós temos aquele conceito de que nós precisamos reforçar a nossa equipe de insights. E aí a gente vai adequando realmente qual é o perfil do nosso cliente com o perfil das pessoas que nós temos. Então, sim, nós temos pessoas que vieram de Redex, pessoas que vieram de EADES, pessoas que vieram de grandes armadores. Então, tem pessoal que veio do Breakbook, pessoal que veio do transporte. Então, nós temos pessoas diferentes ali para poder... Você trouxe especialistas. Exatamente, então, pessoas que também auxiliam e por vezes se completam ali. Olha, porque o que acaba acontecendo? O que a Arroba prefere não atuar? A Arroba prefere não atuar, por exemplo, no processo de despacho. Por quê? Porque normalmente os grandes importadores e exportadores já possuem seus escritórios de despachos que são de confiança e esses escritórios são grandes parceiros nossos. Então é mais fácil você me pedir um despacho e eu indicar, de acordo com a tua carga, qual é o despachante que conhece aquele perfil que você tem de importador e exportador, do que eu falar assim, deixa que eu faço. Eu não tenho interesse em fazer isso. Porque uma das coisas que a gente mais se atém é fazer com que o cliente acredite no quê? Olha, eu estou com uma documentação, esse meu despachante já está tratando, e nós estamos falando também diretamente com o despachante dele, e o cliente só está recebendo o follow-up dizendo isso está em tal área, isso está em água, isso está chegando, está no terminal, e nós fazemos todo esse acompanhamento. E o despachante para nós é um parceiro operacional contratado pelo cliente. Importante. E que se conecta muito bem com a Arroba. A gente tem grandes parceiros dentro da Arroba, grandes despachantes, grandes profissionais também, né, que atuam ali à frente dos importadores e exportadores. Então, essa conexão é muito forte, né, pela originalidade nossa ali de ser terminal também. Tem o time de vendas que veio de terminal também. Então, nós também tem muita conexão com os despachantes. A gente tem muito respeito pela essa classe, então a gente se conecta muito ali com eles no dia a dia. Eles são extremamente compreensivos no papel da Arroba ali na logística. E quais são os projetos, expectativas para esse ano, né? E para os próximos anos da Rova? Bom, nós temos aí algumas frentes que, felizmente, elas estão se consolidando, prosperando. Então, como a Rô comentou um pouquinho mais cedo aí, a Rova tem hoje um multipropósito, mas ela tem mais, assim, explícito duas frentes, que é a carga convencional, que vamos chamar de carga container, vamos dizer assim, e nós temos a carga projeto, ou então a carga breakbook. Só para o pessoal diferenciar, às vezes a carga projeto é uma única peça de grande peso, de grandes dimensões, e que é às vezes até um navio para transportar uma única peça. Ou vezes você tem uma carga que ela é unitizada, ela é um fardo ou alguma coisa amarrada, um big bag, alguma coisa, só que você tem 5 mil, 15 mil, 20 mil unidades daquilo que você vai colocar num único navio sem o uso do container. Então a Arroba hoje ela tem essas duas vertentes mais explícitas. A carga convencional, que a Roberta toca mais à frente, e essa carga que a gente fala dos projetos de breakbook que eu fico à frente. Então, o que a gente percebeu? Que está se consolidando esses dois mercados e nós fizemos agora uma aposta na parte dos containers, que nós já fazíamos a gestão da armazenagem no porto, muitas vezes a gestão da armazenagem de centro de distribuição, da armazenagem geral, onde ela serve a nossa parceira também, e a parte da transferência da carga entre o porto e esse armazém, nós utilizamos prestadores de serviços. E aí nós pensamos, puxa, eu já tenho um cliente que eu atendo no porto, já tenho um cliente que eu atendo no armazém geral, então vamos fazer um negócio dentro do próprio negócio. Então nós temos hoje a Arroba Transportes, em que faz essa transferência da carga. Então nós já estamos atuando nisso. E aí eu não sei, né, Lacerda?
você pode ser uma grande parceira nossa aí para futuramente ter um armazém roubo para tratar os clientes roubo. Então, é uma ideia futura aí. Isso é um projeto. É um projeto. Não, tá? Sempre parceiros. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, clientes que trabalham, que atuam com SG, como que vocês estão lidando com isso? Aparece muita oportunidade e perde muita oportunidade por não fazer necessariamente operações que exigem que ele seja SG e vocês também. Como que vocês estão vendo isso, principalmente que vocês trabalham com o mercado exterior? Isso globalmente ele está muito forte. No Brasil vem uma crescente, nós temos percebido muito isso, o ESG, o OEA, todas essas certificações aí muito importantes. Vou ser muito transparente contigo de que muitas fazem esse tipo de solicitação, só que nós temos uma dificuldade ainda de conseguirmos fechar uma cadeia 100% qualificada. Então, às vezes, você vai conseguir um armazém que tem as práticas bem implementadas, mas às vezes eu não consigo naquela rota, naquele perfil, o transporte. Às vezes, então, isso ainda, eu acho que no Brasil ainda tem muito espaço para evoluir, das empresas se conscientizarem da importância e o quanto isso tem valor na cadeia logística. Tá? Então, tem sim perfis de clientes que colocam isso como preferencial, mas eu não me deparei ainda como uma coisa impeditiva, que seja desqualificante. Isso não tive ainda esse episódio. Nosso caso também. Nós não vemos como impeditivo de proposta, de avanços, mas sabemos que lá fora a prática está forte, né? É um impeditivo. E ao longo dos anos, talvez aqui, vamos ter esse cenário. Sim. Vejo também que vai positivamente, que vamos precisar qualificar. Porque, convenhamos, é bom trabalhar com qualificação. Sim. É bom trabalhar com empresa séria que se preocupa com licenças, certificações, com ecossistema, é saudável. Essas mudanças eu vejo que para nós vai ter vários benefícios. Mas, claro, tudo que chega no Brasil, a velocidade já chega atrasada. Tudo chega atrasado. Para finalizar esse momento especial, gostaria que vocês compartilhassem, né, como que a Arroba se posiciona no mercado hoje. É importante para que nosso público possa conhecer nas redes sociais, também conhecer o trabalho da Arroba, que é importante, tanto para os clientes, mas quem tem curiosidade, conhecer Santos. O trabalho de vocês, confesso que eu tenho uma admiração. Obrigada. Ao longo dos 5 anos, vocês cresceram muito. São muitos clientes que acompanham vocês, mas precisamos dos clientes que ainda não conhecem a Arroba. Então, a voz está com vocês. Bom, vamos lá. A Arroba está localizada em Santos, né, Dani? Nós tivemos nosso primeiro escritório ali na Senador Feijó, que você teve presente, nós marcamos um podcast. Sim. Lá, foi um prazer. E depois nós estamos localizados ali no Alexandre Herculano, próximo também de grandes empresas como o MSC. A gente se posiciona num lugar estratégico também, próximo ao Porto de Santos, muito próximo da operação. A Arroba tem o DNA dela também, acompanhar as operações, principalmente no Porto, ali, nos terminais, levar os clientes para conhecer o dia a dia, de como funciona. Cada um tem sua particularidade de terminais, né? Seja ele no alfabegado, como seja ele no Redex. Então, a gente tem essa questão também de estar sempre ali em movimento, principalmente agora que, como o Rodrigo comentou, que a gente está trazendo para dentro de casa a Arroba Transportes. Então, é uma preocupação, é um setor que requer cuidado e requer qualificação também, na questão de os veículos rastreados, com apólice de seguro. Então, sem mesmo ao menos o cliente pedir, a gente já disponibiliza todas as documentações ali, para ele também estar seguro do que ele está contratando. Isso a gente preza muito pela transparência das nossas operações, né? Então, a gente está localizado ali. Fica um convite também de conhecer nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. A gente tem os conteúdos também, que a gente fala muito ali da cadeia logística. E esse foi bacana, a gente está sempre trazendo ali novidades não, né? Que ali está ali sempre em movimento, mas estão sempre com posts novos ali para acompanhar. E Santos, acho que realmente, sendo o maior porto do Brasil, inegavelmente é onde nós temos a maior atuação,
mas nós temos braços operacionais também em Bituba. Então, em Bituba é uma região que a gente transita muito bem, que eu acho que é um terminal que a gente gosta muito de trabalhar. E em Santa Catarina, em Itajaí em especial, que anos atrás vocês devem ter acompanhado que infelizmente o porto ficou inativo por muito tempo, e é um porto que ele realmente se reativou, ele está excelente. E hoje nós temos operações regulares em Itajaí, o porto está muito aquecido, e hoje é um player que a gente considera bastante. Alguns parceiros nossos falam, não, Itajaí não tem como eu levar carga para lá. Daí, como eu falo, a gente gosta de sentar e rabiscar, e olha, a conta fecha. A conta fecha. Então, às vezes, até pegando um gancho que nós falamos um pouco antes, mas que fica para entender um pouquinho o DNA da Rover, eu adoro, às vezes, fazer reuniões multissetoriais dentro da própria empresa. Porque, às vezes, você, numa empresa grande, você tem o cara que cuida do frete rodoviário, que ele tem uma meta lá. O cara que cuida do frete marítimo tem a meta dele. O que cuida do armazém alfandegado para formação de lote tem a meta dele. E às vezes cada um está olhando, não, mas o meu mais barato é levar para Santos. O meu armazém mais barato é em Paranaguá. O porto mais barato é não sei o quê. Só que, pessoal, não importa o mais barato teu com o teu, porque você não vai combinar os três mais baratos. Então, qual que é o melhor conjunto? E aí a gente chega e fala assim, olha, beleza, o seu transporte ficará R$ 200 mais caro, só que olha o que você vai salvar aqui na operação portuária e no SPET do navio, que você vai conseguir atracar, sem ter que ficar 15 dias aguardando em alto mar para poder conseguir o passe de berço. E aí a gente chega lá e monta, faz a conta, fala, viu, a conta fecha. Então, isso é bem o perfil da Rova e estamos à disposição aí para desenhar projetos a quem interessar. Bacana. Nós agradecemos a presença de vocês. E vocês que nos acompanham, acompanhem nosso canal, faça sua inscrição, dê seu like e deixe seu comentário. E claro, acompanhe a Roga Logística nas redes sociais. Agradeço a oportunidade por vocês terem vindo ali prestigiar o nosso novo projeto, Radar Logístico, e a nossa casa está aberta. E logo visitaremos vocês, pode ter certeza. Obrigada, Dani. Nós que agradecemos o convite, foi um prazer, ficamos lisonjeados, né, Rô? Em trazer também aqui, né, no radar logístico, também como é que funciona a Roga, como é que a Roga se posiciona no mercado, foi bem bacana, bem prazeroso. Obrigada. Nós temos um carinho por vocês e, claro, Rô, você é uma liderança feminina, acho importante falar sobre isso. Tenho uma admiração muito grande da sua liderança, né, feminina, principalmente voltado para o nosso setor. É importante sentarmos à mesa junto com outras mulheres. Nós sabemos que o nosso mercado são muitos homens, precisamos deles, nos apoiar nas decisões, e vocês atuam muito forte com relação a isso. Sim, a gente precisa se posicionar, a gente vem se posicionando muito na cadeia logística, né, Dani? Já estamos aí em 30%, e muitas empresas também estão com metas de aumentar esse número de mulheres à frente do negócio na cadeia logística, porque era um setor muito ainda é muito masculino, né? Mas nós estamos tomando nosso espaço, né? Criando nosso espaço na cadeia, mostrando também que nós temos capacidade de administrar também a porto. Só pegando o gancho um pouquinho, até me arrepio, eu tive um evento da Santos Brasil há 2 semanas atrás, o porto é delas, e só de mulheres, então foi muito bacana como cada mulher se comportou naquele evento, elas se sentiam protegidas, porque só estavam nós ali, então nós poderíamos falar o que quiséssemos naquele momento, que estaria guardado entre elas ali. E uma coisa bacana também que eu tive oportunidade nesse evento foi de conhecer a primeira comandante de longo curso. Então, é uma comandante, uma mulher feminina, que ali está à frente já há 25 anos, se não me engano, não me recordo, 25 ou 24 anos, e é uma comandante viaja para o mundo ali e se impõe. Agora, eu fico imaginando ela naquele ambiente masculino. Sim. Quer dizer, quantas mulheres tem ali? 2, 3, 4? Né? Daquele universo ali dos homens. Eu tive a oportunidade também de conhecer ela e de conhecer uma geração nova como comandante feminina ao longo curso também, e que também está à frente. Então, é uma pessoa com experiência mais velha, né? Ali uma pessoa que está há muito tempo, e uma moça nova que está à frente também, e que se expôs ali e colocou também o que ela sofreu naquele ambiente masculino, mas ela não desistiu. E ela está à frente ali, e ela, com toda a dificuldade dela também, de que o navio agora estão se preparando mais para estar acolhendo as mulheres,
Mas ela, nos primeiros momentos de viagem para a Ásia, por exemplo, os banheiros não tinham portas. Como é que ela ia? Ela tinha que descer do navio quando ela estava atracada, andar 1,5 km, subir X degraus de escada para fazer as necessidades delas e ela voltar, porque ela não tinha capacidade, não tinha condições, o navio não estava preparado para receber nós, essa classe. É importante compartilhar, Rô, a resistência e a resiliência Que nós temos. que nós temos. É importante. E vejo você assim. Ah, também, obrigada. tá bom? Vejo você assim também. Então, nosso muito Muito bem. obrigada. Obrigada.